Hoje nós iremos falar um pouco, tá? E vamos iniciar realmente essa série de mensagens, cujo tema é Sinais do Fim, série Sinais do Fim, tá certo? E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os tempos do fim, tá? Então, por quê, pastor? Porque nós precisamos fazer uma atualização. Tem muita coisa acontecendo em escala global que afeta a nação, que afeta aonde a gente vive. E nós precisamos, como igreja do Senhor, acompanhar os sinais, aquilo que está acontecendo, para a igreja poder se posicionar, no seu local específico, acompanhando todo o mover que está acontecendo. Então, lá no livro de Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar por esta mensagem. Pai, nesse momento, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Abra o nosso entendimento, que não seja palavra de homem, mas que seja a revelação santa da Tua palavra, o Teu Espírito ministrando no mais profundo da nossa alma, nos convencendo. Senhor, é o que eu te peço. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso entendimento espiritual para que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os tempos do fim. Irmãos, quem declarou essa palavra que vinha em breve foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, você vai ver palavras que os profetas falam, palavras que os apóstolos falam. Vemos palavras que o Espírito Santo ministra através das pessoas, dos homens que escreveram o texto bíblico. E nós vemos também expressões que o próprio Jesus fala. E expressão que o próprio Deus Pai fala. Nesse caso aqui, quem foi que falou? Eu venho em breve. Foi o próprio Senhor Jesus. Ele apareceu em revelação para o apóstolo João e disse para ele: escreve aí, eis que eu venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Se ele está vindo, ele diz para a gente reter o que a gente recebeu, para a gente guardar o que a gente recebeu, para a gente proteger o que a gente recebeu, da parte dele sobre nós. Se você é um cristão genuíno, que já entregou sua vida a Cristo, entendeu que precisa se arrepender do seu estilo de vida pecaminoso, e fez essa decisão e agora está realmente lutando para obedecer os princípios da palavra do Senhor, então você precisa reter tudo isso daí para a sua vida. Reter a salvação que veio sobre você pela graça de Deus. Reter os ensinamentos, os princípios, aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós. Retenha o que você tem, para que ninguém venha e tome aquilo que você tem. Tire de você aquilo que você tem. Então é uma palavra, uma exortação, de nós ficarmos muito atentos, porque é fato de que nós podemos perder a graça de Deus sobre nós. Podemos perder a salvação eterna. Podemos perder o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, se nós não procurarmos proteger aquilo que o Senhor Deus entregou em nossas mãos. Amém, meus irmãos? Então, ele está se reportando aqui nesse versículo, realmente para o tempo do fim. E para nós falarmos do fim, nós precisamos falar do início. Não tem como a gente falar do fim sem o início, para a gente poder entender direito a situação. Então, em se tratando de tempo do fim, de acordo com alguns pesquisadores, era uma quarta-feira, 12 de maio do ano 33. Jesus estava com os seus 11 apóstolos. Judas já tinha traído e se suicidado, e provavelmente alguns dos discípulos. E o Senhor
após ter cumprido a sua obra, estava voltando para casa. Tinha morrido, tinha ressuscitado, e estava com os 12, mais outros discípulos, e dando as últimas instruções, porque ele já estava se preparando para voltar para a casa do Pai. Então ele dá as suas instruções finais para aquele grupo de discípulos que iria ficar na terra para continuar a obra que ele iniciou. Então ele chegou, liberou a palavra, disse que toda a autoridade ele tinha recebido nos céus e na terra, liberou o povo para a grande comissão e disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Porém, não saiam ainda de Jerusalém, enquanto não vir sobre vocês o Espírito Santo. A partir do momento que vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber poder. E a partir de você receber poder, aí sim você vai começar o trabalho. Você vai ser minha testemunha em Jerusalém, mas não só na cidade de Jerusalém, onde você está, mas você vai ser minha testemunha em toda a região da Judéia. Mas não só na região da Judéia, você vai também ser minha testemunha na região de Samaria. Mas não só em Jerusalém, nem Judéia e nem Samaria. Você vai ser minha testemunha até os confins da terra. Ou seja, a obra era para se espalhar. E quando ele está falando essas coisas para aquele povo, algo inacreditável acontece. E é inacreditável mesmo. Lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Dá para acreditar no negócio desse, as duras, as vistas? O camarada está simplesmente conversando com a gente, de repente ele começa a subir, meu irmão. Vai embora. Então isso foi tão forte para os discípulos, tão forte, que ele subiu e a nuvem cobriu, e eles ficaram tão impressionados com aquilo que ficaram lá. Foi preciso Jesus dizer assim: anjo, vai lá com eles lá. Pararam com isso. Né? E aí os anjos foram lá e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai descer, do mesmo jeito. Então, o próprio Senhor Jesus falou que iria voltar. Os anjos confirmaram que ele vai voltar. A Bíblia está dizendo que ele vai voltar. Então, irmãos, o retorno de Cristo, esse retorno, a volta de Jesus, não é um mito, não é um conto de fada. A questão do retorno de Cristo, da volta do Senhor Jesus para esta terra, não faz parte da mitologia judaico-cristã, nem da mitologia bíblica, não é lenda. A volta de Cristo não é conversa de povo religioso. Sabe, a volta do Senhor Jesus não é um retorno espiritual, como alguns da igreja querem defender. Tem alguns que dizem que Jesus ele não vai voltar assim como ele veio. Ele não vai, é um retorno espiritual, que vai acontecer no âmbito espiritual, não é no retorno no âmbito físico. Irmãos, o retorno de Jesus não é figura de linguagem. Um dia, o mesmo Jesus que veio há 2000 anos atrás vai voltar. Vai voltar. De forma física, real, para todo mundo ver. Amém?
E com essa volta dele, junto com a volta dele, o início do fim de todas as coisas como nós conhecemos. Então, o retorno do Senhor é algo muito profundo. Na primeira vinda dele, foi tão profunda que a vinda do Senhor Jesus dividiu a história da humanidade. Existe uma história da humanidade antes de Cristo e uma história da humanidade depois de Cristo. Ele mudou a conjuntura do mundo. E é o que ele vai fazer de novo quando voltar pela segunda vez. Vai ser tão profunda a vinda do Senhor, que tudo que a gente conhece como estrutura natural, material e física vai ser transformado. Então, existe sim o fim. Existe o fim das coisas. Existe o fim, existe o desfecho de como o fim das coisas vão acontecer. Então é por isso que esses discursos apocalípticos estão em alta hoje em dia. Diante dessa grande realidade, como nós, aqueles que creem nisso, aqueles que acreditam no retorno do Senhor, como devemos aguardar o desfecho da história da humanidade? Nós precisamos entender para poder tomar postura. Como a gente deve gerenciar isso? Porque, meus queridos, é fato. Nós estamos vendo os sinais acontecendo. E assim como o nascimento do Senhor foi predizido pelos profetas da antiga aliança e foi confirmado por vários outros estudiosos de outras culturas, como aqueles reis magos, que viram no céu uma estrela diferente e deduziram que aquela estrela diferente era o rei que tinha nascido lá em Israel e foram para lá. Então isso não era nenhuma cultura judaica, era uma outra cultura, e lá nessa outra cultura foi tão profunda a vinda do Senhor que foi detectada em outras culturas. É incrível. Pessoas que não creem em Deus, pessoas totalmente céticas, que são estudiosos dos processos físicos, químicos, biológicos e tal, climáticos e tudo, apontam para uma só coisa: o fim está próximo. O fim está próximo. Todo mundo, mas só que eles dizem que não num contexto como está na Bíblia. Mas é incrível como as coisas apontam realmente para o caminho do fim. E nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo, e a partir desse entendimento, a gente projetar nossa vida em cima disso. Porque nós que cremos, nós que temos a nossa fé no Senhor Jesus, nós precisamos entender que a igreja foi alicerçada nessa promessa. A igreja foi formada a partir desse entendimento. Primeiro lugar, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque Jesus Cristo veio e venceu a morte, e agora Ele tem um plano de redenção para mim sair do caminho da dívida espiritual que estava trilhado para mim ir para o inferno. Agora eu vou para o céu. Beleza. Só que isso vale a pena por quê? Porque esse Jesus que morreu e ressuscitou, Ele vai voltar e vai me levar para o céu. Então, os primeiros cristãos da igreja primitiva, formaram a igreja primitiva, eles acreditavam piamente que o Senhor Jesus ia voltar na época deles. Então, aquela avalanche de pessoas, aquelas 3.000, 5.000 pessoas que se arrependiam dos seus pecados, elas entendiam que Jesus ia voltar naquela geração. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela foi fundada em cima da promessa do retorno de Cristo. Hoje, as coisas se perderam um pouco, mas cabe aos líderes alinhar o propósito original que foi formada a igreja. Hoje as pessoas vêm para Jesus para ser resolvido o seu casamento. Hoje as pessoas vêm para Jesus porque o menino, a filha está aprontando muito. Hoje as pessoas vêm para Jesus porque está com muito problema financeiro. Hoje as pessoas vêm para Jesus por essas coisas.
Jesus tem interesse em resolver tudo isso, porque a promessa da salvação, da graça eterna, vai muito além da vida eterna. Enquanto a gente está aqui na terra, ele tem total interesse de ver a gente bem. Mas a base é a salvação da nossa alma. Mesmo se você não receber nada de Deus aqui na terra, mas no final você ser que nem Lázaro, ser salvo, vai passar a eternidade na bênção. Deu para entender, meus irmãos? Então hoje é um dia de alinhamento. Hoje é um dia de você voltar para a base, voltar para o alicerce, voltar ali para o âmago do que é o Evangelho. E o Evangelho é sustentado primordialmente pelo arrependimento de pecado, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e esperar Ele voltar para vir lhe buscar. Porque é isso que Ele vai fazer. Amém? Então, os cristãos devem aguardar com grande expectativa a volta do Senhor. Não com medo. Pois essa é a grande promessa que o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo afirmou. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, ele diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Essa é a promessa de Deus. A vontade de Deus é que Ele quer que a gente viva junto dEle. Ele quer que a gente viva com Ele, aonde Ele vive, pela eternidade. Esse é o sonho de Deus. Meus irmãos, você sabia que tem gente hoje apaixonada por Jesus, mas que não quer ir para o céu agora? Você sabia que é arriscado a gente encontrar crente que ora para Deus não voltar hoje? Porque quer terminar a faculdade, quer ver os netinhos nascerem, quer ver a empresa crescer. Não, Senhor, ainda não volta hoje não, está tão bom, agora que eu vou começar a trabalhar, agora que eu vou plantar meu roçado, eu queria pelo menos... Tem crente hoje que, se duvidar, está orando para Jesus não voltar agora. E o interessante, meus irmãos, é que a igreja primitiva, a primeira geração de cristãos, sabe como eles oravam? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem logo, Senhor, vem logo, acaba logo com esse negócio, vem logo, Senhor. Você está conseguindo entender, meu irmão, como é que a coisa está meio estranha hoje? Até na igreja mesmo o negócio está meio... Mas diga assim comigo, mas aqui não, faça assim, mas aqui não. Queridos, a gente tem que olhar para o Evangelho pleno. Temos que olhar para a essência da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos ser uma bênção nessa terra enquanto estivermos aqui. Você vai desfrutar do melhor que essa terra possa produzir, mas entenda uma coisa, nada é comparado àquilo que espera a gente na glória. A palavra é clara e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam lá na glória. Sabe, queridos, esse dia, esse grande dia do retorno do Senhor, esse dia é a minha maior recompensa, a minha recompensa pessoal. Porque eu resolvi abrir mão da minha própria vida. Eu poderia levantar todo tipo de bandeira, poderia trabalhar todo tipo de ideia, o pensamento, até ideologia. Eu abri mão de tudo isso para acreditar no que eu estou falando para você. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Te arrepende, meu irmão, anda na linha e espera o Senhor vai voltar. Irmãos, e você não tem noção do quanto que eu almejo desse dia acontecer. Porque quando ele acontecer, eu vou dizer, eu falei minha vida inteira que o Senhor Jesus ia voltar. Está vendo? Eu tinha razão. Essa vai ser a minha recompensa pessoal. Sabe, queridos,
Isso é muito forte. Então, a igreja não deve esperar o retorno de Cristo, a igreja não deve esperar o fim dos tempos com medo. Tem crente que quando vê um sinal já fica logo, meu Deus, nós não dorme mais, aquela agonia. Não, meu irmão. Quem tem que ter medo é o ímpio. Quem tem que ter medo é o desviado, que sabe, ele conhece. Esse tem que ter medo mesmo. Ele sabe o que está por vir aí. Ele sabe que ele precisa fazer um concerto com Deus. Mas aquele que está no Senhor, meu irmão, esse daí tem que olhar assim, sabe, com expectativa, para ver o desfecho das coisas, como elas vão terminar. Nós não somos daqui. A nossa pátria é o céu, a Nova Jerusalém. Nós estamos só de passagem por aqui. Se o Senhor resolver voltar e acabar com esse negócio aqui e botar a gente logo lá na Nova Jerusalém, meu irmão. Sabe, queridos? Agora, até para essas pessoas que têm medo, até para elas tem uma boa notícia. Né? Por quê? Porque ainda dá tempo, a gente está na prorrogação, mas ainda dá tempo. É só se arrepender, voltar para Cristo, aceitar Jesus, andar nos seus caminhos e aguardar. Aprender a viver aguardando isso, se santificando e fazendo a obra de Deus, juntamente com todos os outros crentes comprometidos com a causa de Cristo. Né? No final aqui nós vamos ter esse momento. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar em muitos corações hoje. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus voltará. É um fato. E todo ser humano deve estar preparado para a volta dele. Não vai ter tempo de se preparar. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Nós temos que estar preparados. O fim de todas as coisas ainda não chegou. Mas nós podemos nos atentar para os sinais que acontecem à volta de Cristo e em seguida o fim de todas as coisas. Né? O estalo, o estupim para o tempo do fim é realmente o retorno do Senhor. Junto com o retorno dele, a partir do momento que ele retornar, aí tem-se o estalo e pouco tempo depois tem-se o fim. Então, segundo a palavra de Deus, o futuro da humanidade já está traçado. Segundo a palavra de Deus, o futuro da humanidade, da criação, já está traçado, já se sabe pela palavra de Deus o que vai acontecer. E muitos se interrogam, né? Quer dizer, pastor, que vai ter o fim, vai se acabar o mundo, aquelas coisas e tal, que coisa horrível. Mas de onde vem esse assunto tão tenebroso? Se Deus é amor, se Deus é paz, se Deus é vida, como é que vem uma catástrofe? Como é que vai ter o fim? Como é que muita gente vai morrer? Como é que vai ter o caos? Se Deus é, né, tudo, Deus é tudo de bom, como é que... Meu irmão, isso tudo vem da Bíblia. A mesma Bíblia que prega amor, prega justiça. A mesma Bíblia que diz que um Deus que aceita, é a mesma Bíblia que diz que a pessoa tem que se arrepender e mudar de vida. Escute, então, vem da palavra de Deus tudo isso. Lá em Mateus 24:3 diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigindo-se a ele em particular disseram: dize-nos, pois, quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Deixa eu colocar o contexto aqui. Jesus estava passando pela região e eles foram contemplar o templo de Jerusalém. E eles estavam contemplando o templo. Uau, que mega construção, é uma estrutura enorme o templo. Olha, rapaz, é muito lindo, né? Todo aqui o cerimonial, tudo muito bem, aquela coisa colossal, né? Tão abençoada, e eles ali, rapaz, isso é o coração da religião judaica e tudo. E Jesus olhando, vendo eles assim muito assustados, né? Assim, admirados com aquilo. Jesus olhou e disse assim: ei, vem cá.
Vou dizer uma coisa para vocês, uma outra profecia. Ele liberou, disse assim, escuta, não vai ficar pedra sobre pedra do que vocês estão vendo aqui. Não vai ficar esse prédio, tudo isso que você está vendo aqui, toda essa estrutura que você está vendo aqui, tudo isso vai se acabar. E não vai ficar pedra sobre pedra dessa construção. Para quem estava vendo aquilo era praticamente impossível de acontecer. E eles saíram de lá, daquela região do templo, e subiram para o Monte das Oliveiras, e o assunto continuou. O assunto de que Jesus falou, continuou. E quando ele se assentou com os discípulos foram com ele e perguntaram, mestre, quando é que vai acontecer estas coisas? Que estas coisas? A destruição do templo. E eles aproveitaram, para entrar em outro assunto, Dize-nos quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo, e qual será o sinal da tua vinda? E depois da tua vinda, do fim dos tempos. Eles falavam assim porque Jesus ensinava assim para eles. A cronologia da coisa. Bom, aí tem 3 situações, 3 profecias. Das 3, uma já foi cumprida. No ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 30 anos depois que Jesus falou que o templo ia se acabar, o templo foi atacado. E foi dilacerado. Foi destruído de uma forma brutal. No ano 70 depois de Cristo, entraram em Jerusalém, devastaram numa guerra muito grande, destruíram todo o templo, e a única coisa que ainda ficou de pé foi um pedaço do muro, que hoje chamam de Muro das Lamentações. Mas é o muro do templo, não é o templo. O templo não ficou pedra sobre pedra, do mesmo jeito como Jesus falou. E assim como essa profecia foi cumprida, da destruição do templo, a promessa dele retornar está de pé, e a promessa do fim das coisas também está de pé. Deu para entender? Amém? Então, meus irmãos, estudar profecias bíblicas é um grande desafio, porém o Senhor tem se revelado através do seu Espírito a homens e mulheres, que tem trazido à baila o cumprimento exato das palavras declaradas através dos tempos e registradas na palavra de Deus. E é incrível como as profecias bíblicas se cumprem com uma exatidão tremenda. Se a gente fosse tratar aqui, a gente não ia parar de ter assunto. Mas é incrível como e precisa a forma de como as palavras que estão registradas na Bíblia se cumprem. É incrível, sabe, irmãos? Então, todo cristão que conhece essa profecia espera o retorno de Cristo com poder e grande glória, como está descrito lá na palavra. O livro de Apocalipse 1, 7, a parte A diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Então ele vem assim. É desse jeito que ele vai vir. Os falsos cristos têm muita dificuldade de serem aceitos justamente por isso. Porque a palavra é clara. A Bíblia diz que a volta do Senhor será com poder e grande glória. E todo olho, todo ser humano vai ver. Por exemplo, eu tenho um Cristo brasileiro, que é o Henrique Cristo. Ele já está há mais de 40 anos dizendo que é Jesus. E a maior parte da população mundial ainda nunca ouviu falar no Henrique Cristo. Então é a prova de que não é real. Porque o Cristo verdadeiro, quando vier, todo mundo vai ver. Todo mundo vai conhecer. Amém? Deu para entender, meus irmãos? Então nós temos que atentar ao que está na palavra. E no cumprimento da profecia de acordo com o que está a palavra. Então, queridos, quem são os cristãos? Quem são os cristãos que vão, morar com Deus? Escute, os cristãos, eles não são religiosos. Não são aqueles que participam dessa ou daquela religião ou denominação. Como tinha um pensamento, já foi diminuído, mas ainda tem esse pensamento. Alguns diziam que só aquela agremiação, ou só aquele movimento, ou só aquela denominação estava certa. O restante, todo mundo estava no inferno.
Se você quiser ir para o céu, você tem que fazer parte desta igreja aqui. Se você não fizer parte desta igreja, você já está condenado. Só tem uma igreja verdadeira, a outra, todas as outras são falsas. Na verdade, isso é um pensamento religioso, de religião, e a religião não salva. A religião é boa, quando é empregada da forma certa, que prega o bem. Mas quem vai para o céu são os cristãos. E os cristãos, eles são religiosos, mas eles não fazem da religião a sua base de fé. A sua base de fé está no seu relacionamento com Cristo. O Cristo tem que ser pessoal. A aliança com o Senhor deve ser uma aliança individual, baseada em experiências de relacionamentos individuais com cada um. As agremiações, as denominações, elas são importantes no contexto da terra. É muito importante a gente congregar numa igreja local e estarmos comprometidos com a causa de Cristo na igreja local, porque a igreja local vai nos ajudar a nos firmar na fé. Mas não é porque você faz parte de uma denominação que automaticamente você já está com o passaporte garantido. Amém? Deu para entender? Então, cristãos são aqueles que receberam a Cristo, que creram na sua morte e ressurreição, e são alvos da graça infinita de Deus Pai, e não por obras que fazem na terra. Né? As pessoas tendem a medir o grau de santidade das outras baseado nos seus feitos. Tem gente muito boa nesta terra e que já passou por esta terra. Teve gente que doou a sua vida para ajudar outras pessoas. Pessoas que foram altamente altruístas. Pessoas que, dedicaram as suas vidas para fazer o bem. E isso é louvável. Mas se ela não passou pelo novo nascimento, não está nada garantido. Nós não podemos comprar nossa salvação, porque é uma espécie de troca. Tem pessoas que olham assim, rapaz, se o fulano que não mentia, não roubava, não tinha vício, não fazia isso, só ajudava os outros e tal, tudo. Se esse camarada aí não foi para o céu, então está brabo o negócio. Mas o problema é que o passaporte para ir para o céu não é baseado em obras. É baseado no milagre da salvação, da graça de Deus. Jesus foi claro quando bateu aquele papo com aquele homem muito bom chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem bom, era justo, era nobre, ele fazia o bem. Mas ele entrou na marcha alta com aquele homem. Nicodemos chegou com ele, isso está lá em João capítulo 3, chegou lá com ele, e olha, o Senhor é um mestre, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz. Olha a medida que Nicodemos estava tendo com ele, por obras. Não, o Senhor é de Deus. O Senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz os milagres, ninguém faz as coisas que o Senhor faz, se não tiver vindo de Deus. E Jesus pega e entra e disse assim para ele, olha, mano, como diz o Obediência, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não vai receber o reino dos céus. É um choque para uma pessoa. É um choque para a pessoa. Então a gente tem que entender isso. Nós fomos gerados por Deus, chamados por Deus, para andarmos com Deus, para fazer boas obras. Quem é nascido de novo, faz boas obras. É uma consequência natural do caráter de Cristo. Amém ou não amém? Jesus veio para cá, ele fez o bem ou não? Ele só fez o bem para as pessoas, correto? Só fez o bem, Então, faz parte do caráter de Cristo nós fazermos o bem, depois que somos salvos. Então, não tem como a gente comprar a nossa salvação. Temos que passar pelo novo nascimento. E, além de passar pelo novo nascimento, nós precisamos acreditar em alguns fundamentos, que são os pilares dos ensinos de Jesus, que é um genuíno discípulo de Cristo, precisa crer e praticar, ter como estilo de vida alguns desses fundamentos básicos que eu quero conversar com você aqui. Se você quer realmente andar tranquilo, no seu dia a dia,
você precisa praticar isso na sua vida. Em primeiro lugar, por exemplo, os crentes, aqueles que vão morar no céu, acreditam só em Cristo e em mais ninguém. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. No próprio tempo, no tempo dele, ele veio e estabeleceu essa ponte. Jesus ensinou isso, só por Cristo. O caminho é só Ele. Não tem burocracia. Jesus não tem assessores. Não, tu tem que falar para o fulano, que o fulano vai falar para o ciclano, que o ciclano falar para o ciclano, que ele vai falar com Jesus, Jesus vai pedir conselho com o outro, para poder chegar com o Pai, para poder a benção vir. Não tem burocracia no céu. É nítido e claro, a palavra é clara. A nossa fé e a nossa confiança tem que estar única e exclusivamente em Cristo. Existe só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ponto. Se você botar sua confiança em Cristo e mais em alguma coisa ou outra pessoa, você já está andando por um caminho perigoso. E no final, pode comprometer o seu passaporte. Outro pilar fundamental daqueles que vão para o céu, os crentes acreditam na salvação somente pela graça de Deus. Não podemos operar nossa própria salvação, como eu acabei de falar aqui agora há pouco. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então todo mundo, grande e pequeno, todo mundo foi salvo, que vai morar no céu, foi por uma graça, um favor imerecido. Ninguém era merecedor de estar no céu, mas pela graça de Deus, nós estamos lá. Amém? Não dá para o camarada comprar a sua salvação, não tem como. Por melhor que você possa ser aqui nesta terra, você, só por você mesmo, não tem como. Então deu para entender, né, irmãos? Aqueles que vão com Jesus, acreditam só em Deus, como único e soberano Deus e Senhor. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Isaías 45, versículo 5, a parte A diz: nesse caso é a própria pessoa de Deus Pai que está falando. É Ele mesmo. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Ponto. A sua confiança deve estar exclusivamente em Deus. É nessa hora, meus irmãos, que a nossa fé é provada. É nesse momento. É no momento da angústia. É no momento do desespero. É no momento do aperto que vem as alternativas. Na hora da agoneio, como diz a história, o camarada está desesperado. Apareceu uma enfermidade, uma crise financeira forte, um problema sério. E aí vem as alternativas. Leva para ali, leva para cá, faz um negócio ali, acende acolá e tal. É nessa hora que a nossa fé é provada. É nessa hora que a gente vai mostrar se a gente confia em Deus mesmo ou não. Amém, meus irmãos? E mesmo se Deus não quiser resolver meu problema, Ele vai continuar sendo Deus. É esse nível de fé que vão fazer as pessoas irem para o céu quando Jesus voltar. Deu para entender, meus irmãos? Sabe? Né? Quando o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego foram, iam ser lançados
na fornalha, chamaram eles para ficar na frente do rei. E o rei disse assim: rapaz, vocês não têm medo não? Vocês estão, olha só a fornalha. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do normal. E a Bíblia diz que os camaradas que estavam colocando o negócio lá para esquentar a fornalha, da quintura eles morreram. Estava tão quente. Eles disseram: rei, saiba o Senhor, que nós adoramos ao único Deus verdadeiro. E nós não vamos, me perdoa, mas nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, nós não vamos. E se o Senhor, o nosso Deus, quiser nos salvar, amém. Se Ele não quiser, a gente morre, mas morre com Ele. E foi o que aconteceu. Pegaram eles, jogaram lá dentro, e o rei ficou muito espantado. Por quê? Porque eles ficaram lá dentro, aquele negócio fumegando de uma forma colossal, e ele não olhava e não via mais 3 pessoas lá dentro, conversando. Ele via o quê? 4. Deus livrou eles. Então, esse nível de confiança que a pessoa tem que ter em Deus, de que vai morar no céu. Deu para entender, meus irmãos? A gente não pode estar titubeando, não. Vem um problema, vem um negócio, acabou que já fica, olha aí, chega, né? Não, bora levar para ali, bora arrumar para lá, bora. Aí chega as alternativas, e aí? Cadê a confiança de verdade em Deus? Né? O outro pilar, né, fundamental para quem realmente quer morar no céu, precisa passar a vida inteira aqui na terra acreditando somente na Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, a única, completa e infalível palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Se tem algo que o tempo inteiro é atacado, porque é uma alternativa muito eficaz de acabar ou enganar as pessoas que creem em Deus e creem em Jesus, é descredibilizar a Bíblia Sagrada. E eles descredibilizam de 2 formas. A primeira, né, é levantar outros livros, outras revelações, e dizem que esses livros e revelações também são de Deus e têm o mesmo peso da Bíblia. Aí a pessoa acredita na Bíblia e acredita em outra coisa também. Parece que a Bíblia precisava ser completada. E daí as pessoas começam a falhar na fé. É o engano. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a única palavra de Deus. Infalível e completa. Completa. Então, tantas e tantas pessoas hoje acreditam na Bíblia e mais em alguma coisa, completando a Bíblia. A outra estratégia é, né, desacreditar o que está escrito na Bíblia. Alguns levantam aquelas teorias, aquelas ideologias, né? Dizem assim: olha, muita coisa que está escrito na Bíblia não vem de Deus. Foi homens que escreveram lá como um projeto de manipulação da fé das pessoas para manter uma elite religiosa em detrimento à fé das pessoas, das vítimas aqui. Né? Aí as pessoas começam a não acreditar na Bíblia, não dar o valor que ela tem. Outros dizem assim: olha, é o seguinte, toma cuidado, porque nem tudo que está na Bíblia é verdadeiro, porque de lá para cá alteraram muito os textos da Bíblia. Hoje, os textos da Bíblia não são mais como é no original. O homem foi mudando isso, mudando, e hoje a Bíblia está muito diferente de quando ela realmente foi feita. Aí tem gente que acredita só em partes da Bíblia, né? Esse pedaço aqui é, esse pedaço não é.
cheiroso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque aqueles que crerem precisam acreditar no poder de Deus, na soberania de Deus. Se Deus é Deus, Ele vai fazer com que a sua palavra permaneça. Quando a gente acredita que a Bíblia foi adulterada, ou que ela precisa ser atualizada, automaticamente a gente está dizendo que Deus não tem poder de proteger e preservar a sua palavra. Então, aqueles que vão morar no céu precisam crer pela fé, isso é fé, pela fé, na Bíblia, como seu único livro de fé e prática. E aquilo está na Bíblia? Tá. Então é isso aqui. Não está na Bíblia? Não. Então não é. Amém, meus irmãos? Os crentes acreditam na volta de Cristo. Todo cristão autêntico crê que Jesus vai voltar um dia e que essa volta será visível. 2 Pedro 3, 8 em diante diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só. Desde aquele tempo já tinha gente que estava dizendo que Jesus estava demorando para voltar. E na verdade qual é o pensamento? O pensamento, meu irmão, é que Deus é paciente conosco. Ele não quer que o marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai, o vizinho, o amigo, as pessoas que a gente ama vão para o inferno. Ele está esperando eu e você levarmos o evangelho para essas pessoas. Se você ama mesmo, tem que levar o evangelho para essas pessoas. Ele está tendo paciência com a gente. Porque às vezes a gente está com tudo na mão e não quer compartilhar com ninguém de casa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porém, ele diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Olha só o nível de profundidade do dia do Senhor. Ele vai vir com poder e grande glória, estrondos, mudanças no céu, mudanças na terra. Vai ser um negócio estrondoso a volta do Senhor. Né? Só que vai vir como ladrão. Como é que o ladrão vem? Será que ele chega lá na sua casa e diz: seu fulano, escute, olha, marque aí o dia e a hora, tá? Quarta-feira, 11h30 da noite, sai de casa que eu vou estar vindo aí, eu vou roubar. É quando der 11 horas, bora, fulano, bora, que o ladrão está vindo aí. Se vier aqui, roubar aqui e eu estiver aqui, vai ter problema, então para evitar, vamos embora. Acontece isso, irmão? Não. Ele chega naquela hora que a gente não espera. E é deste jeito que o Senhor vai vir. Quando a gente não estiver esperando. Amém? Os cristãos, aqueles que vão ser salvos, creem no arrebatamento da igreja. Uma coisa é o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Outra coisa é o arrebatamento da igreja. Tá? Né? O Senhor tem essa promessa, essa profecia de arrebatar a sua igreja antes do retorno do Senhor. Tá? Então tem esse outro fenômeno incrível. Alguns discordam e tal, né, dessas questões todas. A questão do arrebatamento, a questão da segunda vinda, a questão do milênio. Então são questões que os estudiosos, eles discutem a ordem das coisas. O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois, o que tem que tal, essa coisa toda. Mas, de fato, todos eles concordam que essas coisas todas vão acontecer. O que eles discutem é a respeito dos tempos e da ordem, como vai acontecer. Mas todo cristão precisa entender que vai ser arrebatado.
Aquele que realmente vai morar no céu precisa acreditar que vai ser arrebatado. Existe uma promessa do Senhor Jesus vir e encontrar com a igreja nas nuvens, que nós chamamos de arrebatamento. Ele vai arrebatar a sua igreja. Quando ele arrebatar a sua igreja, ele leva a sua igreja, e o Espírito Santo vai junto. Então, sem o Espírito Santo aqui na terra, e sem a igreja de Deus aqui na terra, aí entra o governo da besta fera, do anticristo. E aí, como diz, aí o camarada da beirada, aí o diabo se sorta. E aí que entra esse período que a Bíblia chama de grande tribulação, período de muito aperto, um período de muito sofrimento, que é o governo das trevas governando a terra. Amém? Amém, meus irmãos? É o governo das trevas governando a terra, que é Deus permitindo aqueles que não creram, aqueles que desdenharam, aqueles que se oporam ao reino de Deus, serem governados pelas trevas. Então eles vão amargar a gestão das trevas. Mas mesmo depois disso, aí o Senhor vai vir, no dia do Senhor, aí ele vai vir para governar. E junto com ele vai vir um fim das coisas. É esse fim dos tempos que estamos falando. Hoje não é o tempo do fim. Hoje nós estamos no final da época que nós chamamos princípio das dores. É o finalzinho do tempo da graça. O anticristo ainda não foi revelado, não foi encarnado. Assim como Cristo já existia em espírito e foi encarnado, assumiu uma forma humana, da mesma forma, o espírito do anticristo já existe, o espírito maligno das trevas já existe, e está esperando o momento para ser encarnado na vida de uma pessoa. E é essa pessoa, dotada pelo poder maligno, pelo espírito maligno encarnado, que vai governar o mundo. E depois disso, o Senhor Jesus vem para governar com justiça. E depois de governar com justiça, aí o próprio Deus Pai vai vir e vai ser o juízo final e o fim de todas as coisas. Nós precisamos acreditar nessas coisas, meus irmãos. Isso é a regra de fé e prática de todo crente, porque é isso que vai causar, sabe o quê? Temor. Quando a gente entende dessas coisas, a gente vai procurar alinhar nossa vida de acordo com essas questões, porque ninguém quer ficar. Poucos, é uma porcentagem bem pouca. Se você chegar, escuta, quando tu morrer, tu quer ir para o céu ou para o inferno? Ah, eu quero ir para o inferno, que lá no inferno é bagaceira, lá no inferno vai ter festa, lá no inferno vai ter bebida, lá no inferno vai ser som, lá no céu vai ser muito calmo, um monte de nuvem, tudo calmo, só aquelas fumacinhas. Várias pessoas já falaram isso para mim. Ei, pastor, eu não quero ir lá para o céu, não, eu quero ir para o inferno. É lá no inferno que... Fala do que não conhece. Por isso que é importante a gente ter a fé embasada nas Escrituras. Se você for olhar nos 4 evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que da cruz. Você sabia dessa? E ele fez questão de deixar registrado para ver se o pessoal lê e tem acesso, para entender como é que essas coisas funcionam, para gerar temor de Deus e preparar sua vida para se encontrar com o Senhor. Irmãos, sobre o arrebatamento, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4:16 em diante: pois, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre.
é muito forte. Os cristãos creem no dia do juízo, ou no juízo final, como muitos falam, no grande trono branco, no qual eu e você vamos estar lá um dia. Apocalipse 20, 11 em diante diz: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Vai ter esse dia também, o dia do julgamento, né? Aquele dia, todo mundo que já passou por aqui vai estar junto. Todo mundo. Aquela grande multidão de seres humanos, o trono branco ali, Jesus, Deus Pai ali, Jesus e tudo, todo mundo ali. E os anjos lá. E eu imagino lá, eu lá parado, no meio daquela multidão grande, olhando para aquele trono lá. Aí o Jamerson do meu lado e o Jefferson do outro. Nós três olhando lá para cima, aquele monte de gente. Aí eu cutuco assim o Jefferson: te falei? Te falei. Te falei que um dia a gente está aqui. Olha aí, Jamerson, está vendo aí? Olha para lá, olha para lá. Forte, meu irmão. Aí de repente, né? O anjo pega lá o livro e está lá na capa do livro. No dia 23 de junho de 79, nasceu uma criança lá em Alenquer. Na hora que nasceu, o anjo pegou um livro em branco e colocou lá em cima: Atilano de Souza Valente. Senha tal, 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 número do registro tal. Lembra dos 50%? Tal, tal, tal. De lá para cá começou, dia 1, olha assim, ele fez isso, fez aquilo outro, e vai, e até agora, o anjo está lá, olha, o pastor Atilano está pregando sobre, e ele está falando de mim aqui, olha, está falando, está escrevendo lá. E aí tal, né, e tudo, e vamos lá, e, o que o Atilano fez? Isso aqui, tá, e vai, meu Deus, ele vai falar tudo, rapaz. Tá, olha, quando ele tinha 18 anos, meu pai eterno. Quando ele estava escondido, olha, ninguém viu. Rapaz, vai falar tudo. Aí no final, foi isso aí que aconteceu. Foi isso aí que ele fez, tá bom. Aí o Senhor diz assim, para o outro anjo, com outro livrão: abre o livro aí. Aí o anjo pega e abre o livro. Bom. A-L-A-M-A. É bom porque não vai demorar muito para achar, né? Atilano de Souza Valente. Está aqui, Senhor, o nome dele está aqui. Está aí, tá. Então entra, meu filho, entra. Glória a Deus, aleluia. Né? Vai ser desse jeito, comigo e com você. Amém ou não amém? Tome posse, meu irmão, e dê um aplauso ao Senhor. E depois desse juízo assim, os crentes creem nos novos céus e nova terra, e serão dados a todos aqueles que creram em Cristo. Depois do julgamento, tudo isso que a gente conhece vai se acabar. Olha o que diz lá em Apocalipse 21, 1 e 2. Então, isso ele está falando depois do juízo, depois que todo mundo foi julgado. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, tinham se acabado, e o mar já não existia mais. Então, todo esse mundo físico vai ser destruído. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Nós
vamos morar nessa cidade aí. Nós vamos viver a eternidade. Quando o Senhor Jesus diz assim, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. O Deus, o nosso Pai, Ele mora na Nova Jerusalém. E Ele está preparando ela. Já está no finalzinho. Jesus foi para lá para gerenciar a obra. E eu creio mesmo que Ele já está no arremate. Está no arremate, está colocando os números nas plaquinhas. Só já olhando assim, né? Já está no final da obra. Né? Só esperando a ordem do Pai. Então a Nova Jerusalém ela já está pronta. E é nesse lugar, nessa nova terra, nesse novo céu, que nós vamos morar com o Senhor pela eternidade. Né? E eu creio, pelo menos 50%, a metade do que estão aqui, vão para lá. Lembra dos 50%, né? Não, isso foi semana passada. Né? Sabe, irmãos? Deixa eu lhe falar. Há divergências na ordem do que eu estou falando aqui. Amém? Não são todos os líderes que concordam que vai ser nessa ordem que a gente está falando aqui. Porém, todo cristão ora, assim como diz lá em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Se vai ser primeiro ou vai ser por último, se isso, se aquilo outro, do que eu estou falando aqui, vai acontecer ou não, isso já é uma questão deles lá, porque a gente não pode controlar nada. Você acreditando ou não, vai acontecer, isso independe. Tem gente hoje que se enche tanto de autoridade, eu não aceito isso, eu não concordo com aquilo, eu não acredito nisso. De boa, você tem a sua opinião e deve ser respeitada. Mas o fato é que tem tanta coisa que independe do nosso querer. Tanta coisa que a gente não controla. Tanta coisa. Porque nós somos criatura e não criador. Tem coisas que estão muito acima do nosso nível de influência e de entendimento. Então, pela fé, todo cristão que vai morar no céu precisa acreditar nessas coisas e viver de acordo com estas coisas. O que passar disso põe em risco a sua salvação. Devemos esperar com expectativa o retorno do Senhor, como Lutero, um dos principais reformadores, disse o seguinte. Ele falou, eu só tenho 2 dias no meu calendário. Hoje e aquele dia. O dia do Senhor. Ele disse assim, eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje de manhã, e estivesse voltando hoje à noite para vir me buscar. É assim que eu tenho que viver. Todos os dias da minha vida. Esse deve ser o nosso entendimento. Essa deve ser a nossa esperança. Nossa geração precisa entender, pelo contexto bíblico, o que está acontecendo conosco em escala global. Afinal de contas, existe alguma relação desta pandemia com algo que a Bíblia previa que precisava acontecer? É nosso dever, como pregadores da palavra revelada, alertar a todos os que estão nos assistindo sobre os sinais dos fins dos tempos, para que todos possam ter tempo para se prepararem para o retorno do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse momento. Fique de pé.